Olá, estamos de volta para a terceira aula da Semana do Trade na Veia. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, corre lá. É fundamental para que você siga a ordem para maximizar o seu aproveitamento. Hoje, o que você irá aprender é essencial para que você possa fazer as operações de qualidade que têm por objetivo mais do que ganhar dinheiro, mas ter uma performance ainda melhor que a média do mercado. O que chamamos de força relativa ou performance relativa. Veja bem, escolher um papel para comprar ou vender não é algo feito sem nenhum critério. Antes, é preciso fazer uma análise para lá de criteriosa. Olhar a força relativa de um papel frente ao Ibovespa, ou a um setor, ou até mesmo junto com outro papel, é, por exemplo, uma forma muito interessante de avaliar onde merece estar o foco das suas operações, ou seja, aonde está o fluxo. E nesse momento, o RRG ajuda e muito. RRG, sim, isso mesmo, é o que eu considero o futuro da análise técnica. E aí, preparado para suas anotações? Então pega o caderninho e boa aula! Hoje é dia de Relative Rotation Graph, chamado RRG, algo que eu tenho imenso orgulho de trazer mais uma vez a Eleven Financial como pioneiro nas suas análises. Primeiro a gente trouxe para análise, para o mercado brasileiro, o Fusion, né? E a gente não criou nada, porque o Fusion já é algo muito utilizado no mercado lá fora. A gente trouxe o Fusion Análise, fomos pioneiros aqui no Brasil para unir análise técnica com análise fundamentalista. E agora, mais uma vez, eu bato na mesa com muito orgulho da gente trazer, com muita exclusividade, para você que acompanha o nosso trabalho, o RRG, né? O RRG, que é algo revolucionário, que é o que eu chamo do futuro da análise técnica, e eu quero muito ensinar a vocês como utilizar essa ferramenta, como ter acesso a essa ferramenta, como você pode desfrutar dessa análise e melhorar e muito a sua qualidade de informação. Vamos embora, porque hoje é dia de aula, dia de RG. Todos prontos? Eu por aqui me preparei bastante, então vamos que vamos. Vamos falar do força relativa, do RG, entender melhor como é que funciona essa dinâmica. Muito bem, galerinha, esses são os 4 pontos que a gente vai falar hoje, nessa aula, tá? E quando a gente chegar aqui no ponto... Ih, rapaz, aqui é o número 4, hein? Só para... Acabei de perceber aqui é o número 4, mas quando a gente chegar aqui no futuro da análise técnica, a gente vai responder as perguntas de vocês e vai ficar tudo redondinho. Vamos lá. Bom, uma coisa que eu acho que é importante pra caramba para a gente focar é que quando a gente fala de força relativa, quando a gente fala de... o RRG, ele é baseado como a sua principal matéria-prima, o força relativa. Atenção, você aí, amigo e amiga, que está aí assistindo. Não confunda força relativa com o índice de força relativa. Certamente você que já viu o gráfico alguma vez na vida, sabe o que é o famoso IFR, o índice de força relativa. Não é disso que nós vamos tratar nesse momento. Uma coisa é força relativa e a outra coisa é índice de força relativa. Tomem cuidado para não fazer essa confusão. Daqui mais ou menos uns 15, 20 minutos eu vou voltar a falar nisso, porque a galera está chegando e eu sei que alguém vai confundir, porque isso é uma pergunta muito comum e, aliás, muito frequente também quando eu já vi apresentações lá de fora a respeito do RRG. O RRG, ele é uma metodologia aprimorada do força relativa com uma complexidade matemática que traz com sofisticação um aperfeiçoamento do que a gente trata do força relativa. Então vamos para a apresentação, porque eu quero ensinar para você o que é o força relativa. O que é o força relativa? Vocês provavelmente já ouviram em Domingo com a FI, Morning Call, entre outras apresentações minhas, né? O força relativa é uma forma de medir a força da tendência de um ativo comparando-o com outro ativo ou mercado, ou seja, um índice. Então, força relativa nada mais é que você comparar um ativo com outro, ou um ativo contra o índice,
comparações relativas, elas são muito importantes para que você tenha completa consciência de como está a evolução da sua carteira. Vamos lá, pensa comigo aqui. Você tinha R$10, agora você passou a ter R$15, né? Você performou 50%. Performou em relação aos seus R$10. Seus 50% foi bom? Foi ruim? O que eu quero mostrar para vocês em termos de performance relativa, ou melhor dizendo, força relativa, é sempre a comparação de dois ativos. Você compra um ativo e gasta R$1.000 nele. E aí, quando você vende o ativo, você vende ele a R$1.100, 1.100, né? Depois, na sequência, você, durante esse período, portanto, o papel subiu 10%. Mas esses 10% foi bom ou ruim? Relacionado a quê? Quando a gente fala de força relativa, como o próprio nome diz, são comparações relativas em referente a um ativo contra o setor, um ativo contra o mercado, o setor contra o mercado. Então eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, para a gente ter uma noção de como é que é esse mecanismo. Repara que na base da figura triangular, nós temos aqui setores e ações. E aqui em cima, o mercado. Toda vez que a gente quer falar do mercado acionário, tá? A gente quer fazer uma comparação das ações referente ao seu setor. E toda vez que a gente fala do setor, certamente a gente está comparando o setor contra o ativo contra o setor ou, de repente, contra o mercado. O que eu quero mostrar com essa figura triangular é que quando se trata de performance relativa, necessariamente você não pode deixar de olhar esses três pontos, digamos assim, né? Se você quer olhar uma ação, você tem que entender como é que está o setor dessa ação. E se você está olhando o setor, você tem que entender como é que está o mercado. Mas o mercado ele é feito por diversas ações. Então, são coisas que combinam entre si. Então, vamos olhar mais detalhadamente essa questão de comparação relativa para a gente entender o que é, na prática, o força relativa. Quando a gente olha para o mercado acionário, por exemplo, o força relativa, que é a letra F e R aqui, por exemplo, ele é calculado quando a gente pega a Vale e divide pelo Ibov. Tá vendo? Nada mais é que uma razão entre dois ativos. Como a gente está pegando o mercado acionário, pegando um ativo específico, é a Vale contra o Ibovespa. No caso do setor, e a gente ainda está observando como é o comportamento da Vale, no caso do setor, por exemplo, a gente vai pegar a Vale e vai dividir pelo setor aonde a Vale reside, né? Ou seja, é o setor de materiais básicos. Então, a Vale dividido pelo materiais básicos, o resultado dessa razão, a gente vai ter o força relativa. E quando a gente quer fazer uma comparação com o mercado, a gente vai pegar, agora eu acho que você já sabe o que vem por aqui, né? Obviamente, a gente vai ter o índice de materiais básicos, chamado IMAT, e vamos dividir pelo IBOV. Repararam que aqui eu estou comparando o setor, a performance relativa do setor contra o IBOV. Aqui eu estou comparando a performance relativa da Vale contra o IBOV. E aqui, como eu estou olhando o setor, eu quero ver como está a Vale em relação especificamente do setor. Repara também que quando a gente faz essa razão de um contra o outro, eu não estou colocando a resposta para vocês, o número exato. Quando a gente divide um ativo pelo outro, eu tenho um resultado e o que me importa quando eu estou fazendo o estudo de força relativa é a inclinação dessa reta. Não me importa o resultado, se o resultado vai dar 0,03, 0,15, 5, 10, o número da escala não me importa. O que me importa aqui é a inclinação deste resultado da razão entre dois ativos. Parece meio bobo o que eu estou explicando aqui agora, de uma simples conta de dividir um ativo pelo outro. Mas ele faz todo o sentido, porque na hora de a gente entender o real propósito do RRG, a gente também entende que ele é uma maneira de aperfeiçoar
o força relativa que já existe nesta metodologia. Por isso que eu estou explicando o que é o força relativa, para te entregar de mão beijada o que é o RRG e toda a sua academia com todo o seu estudo. O RRG hoje, ou melhor dizendo, desculpa, o força relativa hoje, ele é um ativo, ele é um indicador, ele é uma forma de você analisar o mercado, de comparar ativos, porque ele vai trazer eficiência para as suas operações. Porque uma vez que você compara fruta com fruta, ou uma fruta com uma cesta gigante de frutas, né? Ou você compara essa cesta grande de fruta com um hortifruti gigante, quando você faz essas comparações, você entende o quanto de valor estão dando para aquela fruta especificamente quando você faz essas comparações relativas. Então, por isso que eu estou explicando e dando um passo atrás para fazer com que você entenda como funciona o RRG. Então, o força relativa, ele é uma comparação relativa entre dois ativos ou dois índices, dois mercados, é dessa maneira que a gente olha. Vamos aqui olhar no gráfico um exemplo prático de como funciona o força relativa. Esse caso aqui é o Braskem, tá? Eu peguei gráfico semanal. Aliás, atenção aí para todos. Todos os gráficos aqui são gráficos semanais, tá bom? Depois eu vou explicar por quê. Então aqui eu peguei o gráfico de Braskem. Repara, a Braskem em 2016 veio desse fundo aqui por volta de R$10, veio subindo, 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 fez esse topo e agora começou a cair nesse momento por volta ali, negociado por volta de 31,45. O força relativa, o que é o força relativa de Braskem? Nada mais é que você dividir o gráfico de Braskem pelo Ibov, tá? Então tem aqui Braskem dividido pelo índice Bovespa. Então quando você olha, repara que o força relativa, ele começou a subir. O que significa, quando força relativa sai daqui e veio para cá? Significa que Braskem passou a ter uma performance relativa em relação, obviamente, ao Ibovespa, melhor do que o próprio índice Bovespa. Ou seja, quando o Braskem saiu daqui e veio para cá, a Braskem subiu muito mais do que o Ibovespa nos dias de alta e nos dias de queda, de correção, ele caiu muito menos. Por isso que o força relativa saiu daqui e veio para cá. Mas repare que depois, aqui meados de 2018, o força relativa começou a cair. Ou seja, à medida que o papel foi caindo, ele também registrou uma queda mais forte do que o Ibovespa. Por isso que esse ratio caiu. A pergunta que eu quero fazer para você e fazer essa provocação é, veja comigo, você é investidor de Braskem desde 2016. Vamos supor que você comprou o ativo aqui e custou R$10. Aí o papel começou a subir e foi até R$30. Valorizou 300%. Olha que beleza. Nossa, em 1, 2, 3, 4 anos, Braskem valorizou 300%. Aí eu te pergunto, o que são esses 300% de 2016 até 2019, sendo que o índice Bovespa ou outros ativos pode ter valorizado 400, 500, 600, 700%, 1000%. Você fica feliz, e aí tem uma grande diferença entre aqueles que estão começando agora vis-à-vis aqueles que estão buscando performance. Você fica feliz que está fazendo 3 vezes o seu dinheiro, ok, justo, você está duplicando a sua grana, triplicando a sua grana, mas outros mercados estão dando 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Comparar relativamente é sempre ter a certeza que aquele trade que você fez foi o melhor. Então, por mais que desde 2016 o papel subiu de 10 para 30, quando compara a performance desse papel com o Ibovespa, veja aqui no gráfico que ele voltou para o mesmo lugar. Ele estava aqui, a performance voltou. Então, o papel, por mais que ele tenha ganhado um dinheirinho aqui por volta de 2018, ele não performou de 2016, 17, 18, 19. Tudo que ele conquistou até 2018, ele entregou em 2019 e início em 2020. Então, a performance relativa desse papel é ruim, não é um papel para você carregar para longo prazo, mesmo que ele tenha saído de 10 e esteja valendo 30. Esta é a real definição, porque você vai estar sempre comparando com a performance relativa. Olha outro exemplo aqui.
Esse aqui é PetroRio, esse aqui todo mundo conhece, né? Gráfico, que belezura, né? Desde 2016 o papel valia aqui com split por volta de R$1, um e pouquinho, e agora ele vale R$46. Repara que ele subiu feito foguete, né? Desde 2016 até agora, e portanto 2016, 17, 18, 19 e 20, principalmente no finalzinho de 2019 até 20, olha como é que o força relativa explodiu. Significa que a performance relativa de PetroRio contra o Ibovespa foi a melhor de todas. Ou seja, você, meu amigo, que comprou PetroRio em 2016, ou 2017, ou 2018, ou 2019, principalmente aqui em 2019, finalzinho, você não só ganhou, como você bateu o mercado. O que é bater o mercado? Você teve uma performance relativa muito superior ao principal benchmark que a gente fala, que é o Ibovespa. Então é isso que o força relativa aqui está dizendo. Vamos para o terceiro e último exemplo de força relativa. Agora é o gráfico de Itaú, também gráfico semanal. Itaú estava aqui por volta de, sei lá, vamos supor aqui, acho que é 10 e pouco, né? Porque aqui a escala está log, por isso que você não está vendo a número aqui. Repara, o Itaú, ele é um papel importantíssimo do índice Bovespa, saiu daqui de baixo e ele está em plena tendência de alta. É inegável que Itaú está com topos e fundos ascendentes. Mas quando eu comparo Itaú dividido pelo Ibovespa e olho força relativa, dá só uma olhada. Parece um pouquinho de Braskem, né? Ele começou com uma boa performance em 2016 até final de 2018 e aí, para a nossa surpresa, desde o início de 2019, a performance do Itaú relativo ao Ibovespa tem sido cada vez pior, ao ponto de, em 2020, chegar aos mesmos níveis que por volta do meados de 2016. E repara também que desde 2016 até aqui, Itaú valorizou bastante. Vocês estão conseguindo entender o que eu realmente quero dizer? O papel está numa tendência maravilhosa, mas você está investindo para o longo prazo. O que você quer com o investimento de longo prazo a partir de um investimento ativo? Você quer ter performance. Para você ter performance, você precisa que aquele seu ativo valorize mais do que o nosso benchmark, que é o Ibovespa. E você repara que nesse gráfico que até 2018, Itaú, quando subia muito mais do que Ibovespa, por isso que a razão era positiva, né? E aí, desde o início de 2019, a razão é negativa, portanto, mesmo nos dias de alta de Itaú, a performance de Itaú contra o Ibovespa era cada vez menor, o que mostra que desde o início de 2019, Itaú não tem tido performance relativa superior. Se você é um investidor e escolhe investir de maneira ativa na Bolsa, o força relativa se faz necessário, porque você tem que ter performance. Isso é uma expressão que os grandes gestores usam, né, que está na academia, que a gente chama de alfa, gerar alfa. O que é gerar alfa? Gerar alfa é exatamente isso. É o quanto você excede em relação ao índice Bovespa para você cobrar taxa de performance. O mundo da gestão ativa hoje é isso, né? Ele diz o seguinte, ó, meu amigo, ó, bota aqui, deposita o seu dinheiro aqui na minha gestora, que é o seguinte, o que eu exceder do índice Bovespa, o que eu gerar de alfa, eu quero 20% para mim. Então o Ibovespa deu 10% e você, como gestor, deu 20% de performance relativa, você pega essa diferença, né, esses 10%, e captura 20% de taxa de performance. Esse é o mundo de gestão. Então, o que eu estou mostrando para você, através do força relativa, é uma maneira muito simples, pragmática, e todas as ferramentas técnicas, gráficas, podem mostrar isso para você. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso. Você já está perguntando como é que faz para usar o força relativa, né? De modo que você seja um verdadeiro gestor das suas próprias análises. E aí, uma outra coisa que é clássica, principalmente para quem está começando em bolsa,
é que o performance relativa, o força relativa, ele é o primeiro indicador a dizer que você está indo mal. Ninguém precisa bater na tua costas e falar, meu amigo, tá ruim. Você não precisa olhar a sua conta bancária para dizer, tá caindo. Porque uma coisa é o Ibovespa cair 5% e o seu portfólio cair meio, cair 1%. Você, opa, cair menos que a bolsa. Vamos lá, caí, mas estou segurando a onda aqui. Agora, você cai 5%, o Ibovespa cai 5% e o seu portfólio cai 10%, cai 15%, o força relativa ele vai fazer questão de te dizer que você está muito errado. Então ele é um verdadeiro alerta de indicação, dizendo, ó, meu amigo, não é a melhor escolha de análise para esse momento. E tudo que a gente quer quando a gente olha a análise técnica é identificar as melhores oportunidades técnicas. Sobre as melhores oportunidades técnicas, o que você tem que fazer? Encontrar o papel que tem a melhor performance relativa. Vamos trazer para o caso do surfista, que eu adoro o caso do surfista, para a gente passar para o próximo slide daqui a pouquinho, que é o surfista. Surfista, no campeonato de surf, a onda conta. Se ele pegar uma marolinha ali, uma espuminha, ele vai tirar a nota baixa. Agora, meu amigo, você está num tremendo pico, lá ali, onda tubular, aquela melhor onda que vai tirar tudo que aquela onda provê para você. Sabe como é que vai estar o gráfico de performance do força relativa dessa onda? Desse tamanho, igual o de PetroRio que eu mostrei, inclinadão, bonitão. Agora vai pegar uma espuminha lá, aquela marola ali, né, no inside do mercado ali, das ondinhas, você vai ver, aí vai estar aquela retinha ali, meio milcinha, meio... Então, é exatamente isso que eu quero dizer. No momento que você está competindo, e a competição é com você mesmo, o seu portfólio, as suas ações precisam performar além do Ibovespa. Porque se você não tem essa qualidade de exceder a performance do índice Ibovespa, compra um ETF, compra a BOVV11, compra a BOVA11, vai investir no fundo de ação do seu banco, da sua corretora, que replica exatamente o índice Ibovespa, e vida longa. Investimento ativo exige performance. E o que eu estou mostrando para você é que o força relativa é exatamente esse indicador importante para você qualificar essa performance. E olha que eu nem cheguei no RRG, que é exatamente a cereja do bolo e o que vai te trazer exatamente a eficiência que você precisa para identificar melhor os movimentos. Muito bem. Quais são os 3 motivos básicos para o que a gente quer avaliar e computar a análise de força relativa? Quais são os 3 motivos, né? O primeiro, força relativa funciona como indicador técnico. Isso é clássico. Peguei esse gráfico aqui, JSLG, repara gráfico semanal, tendência de baixa desde 2016, chega aqui finalzinho de 2018, eu vejo um padrão de ombro, cabeça e ombro invertido aqui, padrão clássico de reversão de um mercado de baixa para alta, e aí eu vou olhar o força relativa desde então dos R$4, repara, a performance relativa desse papel contra o principal benchmark, que é o Ibovespa, ele começou a subir. E repara que antes mesmo de romper a linha de pescoço da figura de ombro, cabeça e ombro, o força relativa, ele já foi na frente. Significa, portanto, que este papel está tendo uma performance relativa melhor do que o Ibovespa. Em outras palavras, gerando alfa. Em outras palavras, dando muito mais dinheiro do que você simplesmente comprar o Ibovespa. É, portanto, a melhor escolha do mercado, ou tem sido. Porque toda vez que essa reta sobe, a gente tem que acreditar que ela vai continuar subindo até que haja sinais de exaustão ou de reversão. Vamos ver o que aconteceu na sequência? Nossa, minha senhora! JSLG, além de romper a figura, além de força relativa confirmar, ele funcionou exatamente como indicador técnico, porque você vai carregando esse papel e repara que ele tem movimentos de correção. É natural a correção, nada sobe interminavelmente. Mas, porém, contudo, não obstante, se você olhar, ele continua num ritmo forte. E aí, este indicador, né, de performance, ele consegue dizer para você, meu amigo, segura o tranco, é o melhor ativo, porque vale muito eu comprar. E aí, tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês, preste atenção em mim aqui, que é importantíssimo, isso é fundamental. Se tem uma pergunta que todo mundo me faz, os clientes Fusion, é com muita frequência. Estou comprado no ativo, o cara está ganhando dinheiro. Hoje, então, tiveram várias perguntas nesse sentido. Estou comprado, estou ganhando dinheiro, aí vem a clássica pergunta. Será que eu fico? Será que eu saio?
Será que eu compro mais? O que eu faço? Né? O força relativa, ele é um indicador, conforme desse primeiro motivo, que vai sinalizar exatamente o que você tem que fazer. Por quê? Se a performance relativa desse papel em relação ao Ibovespa continua subindo, e olha que isso pode acontecer inclusive nos momentos de queda da bolsa, meu amigo, não faz nada. Ainda assim é a melhor performance. Temos que trabalhar com a cabeça de gestor agora. O que eu estou oferecendo para você aqui, através do RRG, que eu vou falar na sequência, é uma ferramenta para você ser um verdadeiro gestor do seu próprio portfólio, sem depender de absolutamente ninguém, porque você vai se autoqualificar o quanto performer, digamos assim, o quanto de performance você consegue extrair do mercado. E a análise de performance relativa, ela fala exatamente sobre isso. Então, calcula o força relativa. Se a reta continuar subindo, meu amigo, não faz nada. Continua sendo o melhor ativo para você, mesmo nas quedas. Mesmo quando o papel começa a cair. Porque a queda dele, por exemplo, pode ser muito menor do que o do Ibovespa. Então a reta continua inclinada, ele diz, ó, meu amigo, e ele é real time, ele está piscando na tela ali. Então funciona muito bem como indicador, motivo número 1. Motivo número 2, aqui na tela. Ajuda demais com o chamado stock picking, ou melhor dizendo, o ranking das melhores performances. Sabe aquela coisa, né, que... Lembra aquela, na época de colégio, né? Tá ali no colégio, né? Aí tá no recreio, eu me lembro muito, tá no recreio, aí você tira o para o ímpar para ver quem que vai escolher o time de futebol, né? Você tira lá com seu amigo, para o ímpar e você ganha. Aí você ganha, quem você vai escolher para ir no seu time? Você é o primeiro a escolher. Você vai escolher sempre o melhor, aquele cara que é o destaque, né? Vai escolher lá o Joãozinho que é o melhor. Não, o Joãozinho é craque, vem para cá, você vai ser meu atacante. Aí vem o outro cara, escolhe o segundo melhor e vai indo, né? E aí de quem ficava por último, né? Eu vou revelar para vocês, eu ficava por último lá na época, lá, porque eu sou um verdadeiro perna de pau no futebol. Agora, de esporte, da cintura para cima, pode jogar squash, tênis, basquete, badminton, pode escolher o que você quiser, e bocha. Da cintura para cima, meu amigo, eu jogo pra caramba. Futebol, meu amigo, é melhor ficar no gol lá, que pelo menos eu assusto lá os caras lá. Mas vamos lá, continuando aqui com o ranking. O ranking, ele é muito importante, porque o força relativa, ele consegue sequenciar o ranking das operações. Você escolhe os melhores ativos que estão tendo as melhores performances. Então, você provavelmente já deve ter visto esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui é o gráfico dos setores, né? Olha só, eu mostro ele todo o domingo com o Rafi, porque ele é muito importante. Temos aqui o setor financeiro, o setor de consumo, imobiliário, materiais básicos, energia elétrica e utilidade pública, né? Aqui embaixo é o força relativa. O que é? É o IFNC dividido pelo Ibov. É o ICOM dividido pelo Ibov. Imobiliário dividido pelo Ibov. Materiais básicos dividido pelo Ibov. Energia elétrica dividido pelo Ibov. Utilidade pública dividido pelo Ibov. Repara, rapidamente, olhando, que utilidade pública e energia elétrica são os que atualmente, lembrando que esse gráfico é de hoje, tá? Atualmente eles estão tendo a melhor performance relativa. Então, meu amigo, na hora lá do para o ímpar do futebol, quem é que eu vou escolher primeiro aqui para atacar? Ou é do setor de utilidade pública ou energia elétrica. Porque eles estão tendo a melhor performance. São os melhores caras. Então o ranking já começa por aqui. Aí depois você pega todo o setor de utilidade pública e vai comparando o papel por cada setor. Utilidade pública, vamos lá, pega Sanepar, divide por utilidade pública. Pega Copasa, divide por utilidade pública. Pega CEMIG, divide por utilidade pública. Eletrobras, divide por utilidade pública. E aí você vai vendo quem é que tem a melhor performance. Você vai encontrar o melhor e o pior, né? Então, isso ajuda. Agora, quando você olha, por exemplo, o IFNC, ele está zigue-zagueando para baixo aqui, ó. Ele é o patinho feio da história. Enquanto todos os outros estão subindo desde então, o IFNC é o patinho feio da história, tá? Então, é o que a gente está olhando, a possibilidade de reversão, obviamente. A gente tem outras técnicas, o RRG, inclusive, ajuda na reversão do força relativa, já vou falar na sequência, tá? Mas o meu ponto principal aqui é que ele é o piorzinho. E você olha, o materiais básicos está mais ou menos, ele não renovou o topo, o imobiliário passa por uma correçãozinha, o consumo ele corrigiu, está próximo do topo, ou seja, o segundo motivo pelo qual você consegue utilizar o força relativa é que
você consegue trazer um ranking das melhores ações com as melhores performances. E aí, a partir desse ranking, você vai fazer a consulta específica do mercado. Terceiro e último motivo da importância do força relativa. Ele serve como barômetro do mercado. O que é o barômetro do mercado? É quando você, por exemplo, divide o índice Small Cap com o índice Bovespa. Deixa eu fazer essa explicação para você que provavelmente você não deve entender. Isso vem demais da questão da performance relativa. Isso vem demais de uma coisa que eu chamo de intermarket análise. O intermarket análise é algo fenomenal e que ele é muito balizado ao força relativa. Toda e qualquer rotação dos setores e rotação dos ativos em bolsa, elas são balizadas por indicadores que fazem o chamado barômetro de mercado. Por exemplo, tem uma indicação do Intermarket, que é quando a gente divide o índice de small cap pelo índice Bovespa. Quando a gente faz isso e entende que essa razão é uma razão de alta, ou seja, quando essa reta começa a subir, significa que o índice small cap a gente chama que é o índice que conduz o bom humor do mercado. Porque se você está otimista, se você está acreditando que a bolsa vai subir e você tem um lotão de dinheiro para comprar a bolsa, o que você faz? Você primeiro compra as small caps, porque elas têm, geralmente nem sempre, uma liquidez menor, você trabalha melhor esse portfólio para depois comprar os papéis de maior liquidez. Então, quando a performance relativa do índice small cap estiver superior ao índice do Bovespa, essa reta subir, sinal de performance, sinal de que o mercado está muito otimista. Vamos olhar o gráfico aqui, olha só que legal. Lá por volta de novembro de 2019, o performance relativo ele vinha caindo aqui, ou seja, dividindo o setor small cap pelo Ibovespa, ele vinha caindo e finalmente, olha, ele rompeu essa trendline aqui e aí começou a subir. Repara que esse rompimento, ele foi o gatilho técnico para a gente entender que o Ibovespa, que é representado pela linha azul, ele começou a subir junto com o índice small cap. Repara que o índice small cap subiu muito mais do que o Ibovespa, por isso que esse ratio aqui, essa razão entre um dividido por outro, ela começou a subir. E por volta de janeiro desse ano, essa razão começou a cair e muito recentemente, esse gráfico é de hoje, tá bom, gente? Repara que o força relativa ele começou a melhorar. Significa o seguinte, meu amigo, se fizer um novo topo aqui, grande chance da gente ter um novo condutor de otimismo, de fluxo para o mercado em geral. Porque se o mercado de commodities, de small cap, começar a acelerar, significa que temos aí o principal condutor para esse mercado e que pode levar um avanço expressivo do mercado. Então, entenda que o servir como parâmetro é algo que eu acho que é muito importante e que trabalha muito bem essa relação entre ativos, entre setores, entre mercados e mercados com ativos. Olha, tem uma coisa que é fundamental, no qual a gente, analista técnico, se orgulha em dizer que a análise quantitativa, grande parte dos estudos que vêm da academia, de profissionais e professores, mestres, doutores, que falam muito da estatística em relação à análise quantitativa, muito disso ele vem da performance relativa, do relative strength, né, que é a expressão em inglês entre força relativa entre um ativo sobre o outro, um setor contra o outro. Essa academia, ela chancela a ideia, porque quando você faz uma análise quântica, você está trazendo dados estatísticos e agora com essa imensidão de tecnologia, uma série de dados importantes que quantificam a qualidade daquela operação, daquela trade, daquela estatística. Sendo assim, o quantitative análise, né, a análise quantitativa, ela é muito com base no força relativa. Essa é uma coisa que eu não poderia deixar de falar com vocês. Muito bem, galerinha. Então, chegamos aqui ao ponto crucial da nossa apresentação. E se vocês me permitem, eu vou tomar um golinho d'água aqui porque minha garganta está seca, porque está na hora do RRG e agora é a hora que vocês vão aprender como é que funciona essa análise aqui. RRG significa Relative Rotation Graph, ou rotação relativa dos gráficos, digamos assim, né? Ou rotação dos setores, né? Muito bem.
Olha eu aí, rapaz, de terninho e gravata, ô coisa bonita, né? É, elegante, né? Quem olha assim, né? Até engana, né? Muito bem, galera, é o seguinte, quem criou o RRG não fui eu, ok? Então vamos dar o devido crédito. Foi esse carinha aí que tá no meu lado direito da foto, é um cara chamado Julius de Kempenaar, né? Ele é um holandês, tá? Mora no interior lá, Amsterdã, mas é mais para dentro, né? No interiorzão. Tem uma fazenda. Hoje eu recebi um e-mail dele dizendo que choveu pra caramba lá e aí ele tive que tirar o negócio que fica debaixo do cavalo lá, que eu esqueci, o ferro, aquele ferro que tinha lá. E o cavalo estava todo assustado e ele estava lá brigando com o cavalo. Enfim, fazendeiro, um cara que é um gênio da matemática. E ele criou o RRG. Né? Eu conheci o Julius de Kempenaar em 2017, num congresso mundial de análise técnica, no qual eu vou todo ano, desde 2017. Eu fiz um online em 2016, 2017 eu fui presencialmente, 2018 eu fui, 2019 eu fui e 2020, se Deus quiser, eu vou também. Então ele criou o RG com base em algumas contas matemáticas, porque ele sempre foi analista sell-side e ele foi muito exigido por análise quantitativa. Ele é um gênio da matemática. Por que não juntar análise técnica com análise quantitativa? E aí ele criou o RG, que é esse carinha que está aqui na foto, tá? Esse carinha aqui. A gente fala com muita frequência mesmo. E aqui, só por curiosidade, quem está no meu lado esquerdo da foto, tá? Esse cara aqui chama-se Matthew Verdot. Ele é um outro analista australiano e ele é um dos sócios fundadores de uma plataforma de análise técnica mundialmente conhecida, tão boa quanto o Terminal Bloomberg. Muito legal, e ele também dá cursos e tal. É um cara com uma experiência incrível. Está do lado desses feras aqui, conversando praticamente todos os dias a respeito de economia mundial, análise técnica, relative rotation. Tudo isso para mim é um motivo de muito orgulho. E trazer isso para o Brasil me arrepia, porque é uma maneira de eu contribuir para todos vocês aqui, amigos e amigas brasileiros, trazer uma tecnologia, um conhecimento lá de fora para o maior mercado do mundo, para o Brasil. Então o Julius é um cara que está com a gente, está comigo, tem um contato muito forte com ele, e que a partir dessa demanda ele trouxe o RRG. O que é o RRG? O RRG é uma forma da gente avaliar a força e o momento de quem? Do força relativa. Ou seja, ele é uma forma de aprimorar, de aperfeiçoar, de trazer uma qualidade a tudo que a gente acabou de dizer. Tenho certeza que você já ficou abismado do quanta coisa boa o força relativa faz. Mas que você não conhece o RG ainda. Porque o RG ele calcula a força do força relativa e o momento dele, a inércia desse movimento. Então você consegue prever mais ou menos o que vai acontecer com o gráfico de força relativa a partir da comparação do principal benchmark. Aí a gente está olhando esse gráfico aqui que eu vou explicar para vocês como é que funciona esse gráfico. O RRG, tá? Ele funciona nesses 4 quadrantes aqui. Quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Eu aqui inventei esse número. Você pode chamar isso aqui de quadrante 1, quadrante 2, tanto faz, tá? Eu tô aqui apenas para te exemplificar que no quadrante 1, a partir do número 100 para cima, ou seja, esse eixo aqui vertical, eu tenho análise de momento. E o que é momento? É inércia, é a inclinação. O momentum é exatamente o força relativa. Ok? E o eixo, esse eixo aqui vertical, deixa eu fazer uma correção aqui. Esse eixo aqui, que é o eixo vertical, tá? É o eixo que calcula momento, que eu falei horizontal. E o eixo horizontal, que é esse daqui, é onde a gente calcula a força. Ou seja, daqui para a direita eu tenho muita força. Daqui do 100 para a esquerda eu tenho pouca força. Então repara que o sinalzinho é de menos aqui, é vermelho. Então dessa linha vertical para a esquerda eu tenho pouca força.
Mas aqui, nesse quadrante, eu tenho bastante momento e pouca força. No quadrante 1, portanto, ele está dividido entre semifraco, né? Aqui, no quadrante 4, repara, como ele está abaixo de 100 na horizontal e na vertical, eu não tenho nem momento e nem força. Então, ele é um quadrante fraco. Nesse quadrante 2 aqui, eu tenho momento e também tenho força, porque ele está acima de 100 para os dois indicadores aqui. Então, eu tenho momento e tenho força. Então, esse aqui é o quadrante mais forte dessas performances dos quadrantes aqui, porque eu tenho força e momento. E aqui eu chamo de semi-forte, né? Aqui é semi-fraco e aqui é semi-forte. Por quê? Porque aqui eu tenho força, eu tenho tendência, eu tenho evolução, mas eu não tenho momento. Esse momento ele está muito fraquinho nessa ordem. Então, o RRG, ele é um mecanismo matemático criado pelo Julius de Kempner, que a gente, através da comparação daquele ativo contra um benchmark, a gente consegue entender qual é a relação desse ativo contra a sua força e o seu momento. Portanto, quando a gente olha aqui, ó, a gente tende a observar uma rotação desses quadrantes a partir do momento que a gente identifica para que lado e de que momento está indo esse gráfico. Eu espero que vocês tenham entendido, porque daqui a pouco eu vou mostrar exatamente os detalhes do força relativa e colocar os quadrantes bonitinho, mas o que eu quero colocar aqui, o ponto geral, é que quando o papel está aqui, significa que ele tem tendência e inércia e momentum favorável ao índice Bovespa. E quando ele está aqui, o Bovespa aqui é sempre o mesmo benchmark. E quando ele está aqui, ele não tem nenhuma coisa nem outra. Então, quando um papel aparece nesse quarto quadrante aqui, tudo que a gente quer é que ele saia daqui e venha para cá. Porque é o momento em que ele começa a construir momento, inércia, ou seja, performance relativa, para depois criar tendência e começar não só ter performance relativa, mas como ter uma tendência mais forte ainda em relação ao seu força relativa. É exatamente essa rotação dos setores que faz a qualidade do RRG ser uma das questões mais importantes de avaliação do ativo. Então, vamos olhar aqui um exemplo prático. Peguei aqui o gráfico de Via Varejo, que todo mundo conhece. E eu setei aqui, ó, o próximo gráfico é do força relativa, tá? Então, ó, eu quero mostrar os dois gráficos aqui para você, ó, para que você entenda a diferença entre você olhar um gráfico junto com força relativa aqui e olhar depois o RRG. Vamos lá. Olha só. Aqui, dia 1º de fevereiro de 2019, tá? O papel estava aqui, valendo por volta de R$6, né? Vamos olhar que ponto é esse lá no RRG. Ele está aqui, ó. 1º de fevereiro de 2019. Ele estava aqui, ó. Ele estava no quadrante semi-fraco, tá vendo? Ó? Aqui é 100 e aqui é 100, tá? Então aqui é momento e aqui é força, tá bom? Aquele quadrante anterior que eu desenhei para vocês. Então, ó, no dia 1º de fevereiro, aqui tá em inglês, tá? Então, ó, 1º de fevereiro, nesse gráfico, o papel estava aqui, ó. Repara que 2 semaninhas, 3 semaninhas depois, lembrando, todos os gráficos aqui são semanais, tá? Aqui é o dia 1º. Então eu volto para cá. Repara aqui, ele caiu daqui para cá e o força relativa, tá vendo? Ó, ele também caiu. Saiu daqui e veio para cá, ele também caiu. Vamos identificar essa queda lá no RRG, ó. Olha lá, ó. Ele veio daqui, ele, ó, caiu. Aí que dia é esse aqui? Dia 26/4 de 2019. Opa, vamos olhar aqui. Dia 26/4, tá aqui, ó. Foi exatamente o momento que fez esse fundo. Quando o papel começou a recuperar terreno e começou a subir, tá? Olha lá como é que ficou o RRG. Ele caiu, veio para o quadrante mais fraco e aí depois ele começou a subir. Começou a subir. Começou a subir. Começou a subir. Subiu, subiu, subiu. Olha só o que aconteceu. Ele veio para cá parar no dia 9
de agosto de 2019. Dá só uma olhada. 9 de agosto de 2019. Olha o que aconteceu. Ele saiu daqui e veio para cá. Aqui é o dia 9, ó, 9 de agosto, quando veio esse topo. E o papel sair daqui e vir para cá foi a mesma coisa que aconteceu do papel sair daqui de baixo e vir para cá para cima. Ou seja, o nosso instrumento aqui é a gente sair da zona de maior fraqueza para a zona de maior força. Essa é a ideia clássica do RRG. E quanto mais, digamos assim, larga ou comprida for esse rabo, maior a performance. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte, meu amigo, se você comprou por aqui, aí não é na mínima não, tá bom, gente? Se você comprou por aqui, né, e carregou até aqui, pode ter certeza, meu amigo, você fez o melhor trade da vida. Mas não é porque subiu só de 4 e foi para 8, não é isso que subiu 100%. É porque nada, absolutamente nada, comparado ao principal benchmark da Bolsa, tenha feito essa mesma performance nesse mesmo intervalo de tempo. É isso que eu quero dizer, ou seja, eu estou falando de performance, estou falando de eficiência. Outra coisa também, que é muito comum, é que pela análise técnica convencional, você tem que esperar o rompimento da resistência para poder engatar a compra. A análise técnica clássica, você tem que esperar esse rompimento acontecer para poder declarar a compra. E quando a gente olha o força relativa, ele já começa a sinalizar a compra. Opa, do you wish? Yes, I do. Aí ele sai daqui, ó, e começa a subir. Ou seja, quando ele sai do quadrante, né, mais fraco, né, aqui é mais e aqui é o menos, né? Aliás, aqui é o menos, desculpa, gente, aqui eu tô doidão. Aqui sai do quadrante menos, para ir para o quadrante mais momento e menos força. Quando ele sai daqui e vem para cá, ele está começando a trazer indicação de compra. Então, quando ele sai daqui e rompe esse 100, ele dá para a gente a indicação muito antes desse rompimento aqui, por volta aqui dos, sei lá, R$5. Então ele antecipa e muito essa performance. Aí vamos dar uma olhada aqui, a partir do dia 9 de agosto, né? Que ele vem e ele cai aqui alguns períodos e depois meio que dá uma lateralizada. A partir do dia 9 de agosto, ele sai daqui, ó, ele começa a perder momento e depois ele começa a perder tendência também, começa a perder força, tá vendo? Ó? Até chegar esse movimento para começar a curvar de novo, para sair dessa zona aqui semi-fraca, tá? Para ir, na verdade, semi-forte, né? Porque aqui é a avaliação de força, ele vem daqui e começa a avaliar um novo movimento. Então, quando ele sai daqui, vem para cá e começa a subir, repara que, ó, ele sai daqui, aí a partir do dia 22/11, que é esse gráfico aqui, exatamente esse candle, dá só uma olhada, ó, ele vira completamente e volta para a região de força. É o seguinte, meu amigo, você que tem que comprar o ativo em qualquer um desses quadrantes, daqui, aqui ou aqui, e torcer, obviamente não é torcer do sentido da torcida, mas fazer uma boa análise para que ele venha para este quadrante aqui. Se ele vier para este quadrante, significa que o seu papel é a melhor performance possível. Então vamos supor que você tem um portfólio de ações e todos os papéis estão aqui nesse quadrante. Meu amigo, levanta a mão para o céu e diz: obrigado, papai do céu, porque eu peguei exatamente os melhores papéis da Bolsa com as melhores performances. Então aqui a gente está falando exatamente da qualidade dos ativos e da maneira como a gente tem como avaliar, tá? Então, repara que do dia 22 ele saiu daqui e veio para cá. E aí, por último, eu quero concluir um pensamento aqui. Olha só, eu quero trazer para você o seguinte, tá? Repara que daqui para cá você ganhou bastante dinheiro. Daqui para cá você também ganhou bastante dinheiro. Qual é a diferença, tá? Daqui para cá para daqui para cá? É isso que eu preciso muito que vocês entendam. Daqui para cá, qual é a diferença daqui para cá? Daqui, desse movimento aqui, do dia 26 até o dia 9, daqui para cá,
ele saiu do quadrante mais fraco, tá ok? E vem para calcular ao quadrante mais forte. E aqui, desse movimento daqui para cá, para esse topo, ele sai do quadrante semi-forte e vai para o quadrante forte. Aqui já é final de ciclo. Repara, eu pergunto a você aí, você consegue acreditar que Via Varejo, neste momento, vai subir sob a ordem do gráfico semanal? Eu vou aproveitar e tomar uma aguinha enquanto vocês respondem isso para mim. O que vocês acham? Vocês comprariam Via Varejo aqui, neste quadrante, com base no que eu acabei de explicar a vocês? Me respondam aí, o que vocês acham? Ele saiu daqui, veio para cá, sim ou não? Compraria Via Varejo depois desse momento? E repara, ele perdeu um pouco de momentum, porque ele caiu daqui e veio para cá, e está começando a envergar um pouco. Você compraria Via Varejo aqui com base na performance do RRG? O que vocês acham aí? Né? Enquanto isso, eu vou tomar a minha aguinha aqui, porque eu já estou falando bastante aqui. Vamos ver, o que vocês acham aí? Não compraria, não compraria, não compraria. Short em Via. Ó, é diferente, hein? É diferente, hein? É uma outra coisa também importante. Não é porque ele está aqui, significa que é para você shortear. O papel está em tendência, e a tendência é de alta. É errado falar que você vai shortear aqui, você está contra a tendência. Agora, não compraria é a resposta mais inteligente. Não significa que eu não acredito que ela vai subir. Ela vai subir. Mas a performance relativa dela contra o principal benchmark, que é o Ibovespa, pode ficar um pouco mais lento. O Ibovespa sobe, ela deve ficar um pouquinho mais travada. Essa é a questão fundamental, tá? Então, parabéns, a galera tá aprendendo, ó. Ó, caraca, hein? Esse professor é bom, hein? Vou te dar não, hein? Ó, legal, hein? Galera, aguardaria o terceiro quadrante. Boa, James Souza. É isso aí, aguardaria o terceiro quadrante. Porque se ele cai mais um quadrante e ele volta a engatar para ir para o quadrante de força-força, que é o quadrante que ele tem momento e tem a força, aí você volta a ter performance. O que estamos falando aqui é de performance. Que o papel tem qualidade, que o papel tem fundamento, é outra história. Mas tudo se trata a partir de performance. E performance é uma avaliação geral do mercado, portanto, parabéns aí para todos vocês que responderam. Ó, quero aproveitar também e dizer para você, amigo e amiga, que eu vou analisar, eu vou abrir o meu RG aqui e vou fazer uma análise dos papéis que vocês pedirem aí no chat, tá bom? Para a gente poder começar a se acostumar com a análise também, tá? Então, esse é o ponto central aqui. O quarto e último ponto, para a gente chegar nessa etapa final e começar a concluir e fazer as análises, daqui a pouco eu vou fazer as análises, tá? Mas segura um pouquinho aí. O futuro da análise técnica, que a gente falou no início, etc., que é uma conversa que eu tenho tido com o Julius, que é uma conversa que eu tenho tido com frequência com ele, é que boa parte desse movimento que a gente vê em relação à análise técnica é que a tecnicidade, a forma como a análise técnica vem se desenvolvendo, ela vem se aproximando muito da análise quantitativa. Por que isso? Porque a gente calcula, por exemplo, o market breadth, que é performance das performances. A gente calcula a quantidade de ações que estão subindo, a quantidade de ações que estão caindo. A gente calcula percentual de papéis que fizeram novas máximas das últimas 52 semanas, percentual de papéis que fizeram novas mínimas das últimas 52 semanas, número de papéis que estão acima da média móvel 200 períodos, número de papéis que estão abaixo da média móvel 200 períodos, normalização de médias e por aí vai. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a análise técnica ela tem um quê de análise quantitativa, análise técnica moderna, análise técnica aplicada, big data, high frequency, várias ordens, etc. Já vi que falaram de day trade aqui. Tem rotação do setor para day trade? Tem. Imagina esse gráfico em tempo real, rodando o gráfico de 1 minuto, feito um dodo, passei uma barata tonta rodando para sua tela. Tem também. Depende muito do que você quer fazer a partir no momento que você está avaliando o Big Data, todos os dados para esse mercado. Então, o RRG
ele é uma aplicação para isso. Por isso que eu chamo o futuro na análise técnica, por conta desses fatores que estão aqui na tela, para depois a gente responder as perguntas e respostas e também fazer aí a análise que vocês tanto estão pedindo aí. Já estou vendo bastante papel no mercado. Vamos lá. Uma aplicabilidade é você melhorar a eficiência das suas operações, que é o famoso exemplo que eu coloquei para vocês lá da escola, né? Lá no recreio. Né? Você ganha o par ou ímpar e você vai escolher o craque, né? E nunca o pangaré, tipo eu. Você vai escolher o craque da galera, né? Aprimorar a sua metodologia nas escolhas do ativo, porque isso é outra coisa importante. Porque, meu amigo, volta para cá que isso aqui é importante. Ó, deixa eu te explicar que isso aqui é importante. Isso é uma ferramenta que ela vai o tempo todo botar o dedo na sua ferida, meu. Porque se você for um péssimo gestor do seu portfólio, essa ferramenta ela vai te acusar isso imediatamente. E aí, meu amigo, ou você se vira para performar melhor que o Ibovespa, ou pede arrego e compra um ETF, um BOVV11, ou então segue lá o fio de análise que está seguindo firme e forte e a gente está performando muito além do índice Ibovespa esse ano. Esse ano a gente já sobe quase 7 e o Ibovespa está caindo 0,56. O que é isso? Performance relativa. A gente usa o RRG, a gente usa força relativa, entre outras coisas, para poder fazer esse tipo de metodologia. Se você não consegue ter uma performance que excede a performance do índice Bovespa no Congresso Geral, você acaba ficando ineficiente. Portanto, ele aprimora e deve aprimorar a sua metodologia. Ponto número 2, usar outros indicadores como filtros. Exemplo, por exemplo, movimento direcional. Eu quero todos os papéis que estão com tendência do ADX acima de 32 e que estejam no quadrante 1. Ou seja, todos os papéis têm market cap, todos os papéis têm liquidez tal, todos os papéis estão acima da média móvel tal. Ou seja, você começa a usar outros indicadores técnicos que já são do seu costume para poder aplicar o RRG. Tá? Outra questão que é fundamental é a combinação de RRG, e aí, meu amigo, é o que a gente mais faz aqui. Combinação com fundamento, indicadores econômicos e outros pontos técnicos importantes aqui, relevante. Então, quando você olha ao RRG e compara fundamento, macroeconomia e os seus pontos técnicos, você consegue fazer a combinação perfeita, o que a gente hoje aplica o Fusion. Então o RRG, mais do que nunca, ele veio para a ferramenta ideal para a gente aplicar o Fusion Análise. E vou dizer mais, quando eu ensinei isso para o Dato, que ele caiu para trás, ele passou a aplicar essa metodologia nas suas próprias estratégias. E eu não estou falando de estratégia aqui para comprar dezinho, não. Estou falando de estratégias rígidas de produtos e metodologias exclusivas para pessoas exclusivas, clientes exclusivos, e aí estou falando de assets, family office, parceiros da Eleven e tudo mais, utilizando a metodologia do RRG, o Dato adora, porque é uma maneira de você combinar aquilo que você acredita com o fundamento com a rotação dos movimentos e a aplicabilidade disso. Então, isso é algo extraordinário e certamente vai mudar o seu jeito de olhar a análise técnica, tá? Muito bem, agora eu vou responder as perguntas, dar as respostas para vocês aqui, mas eu já separei duas, que eu tenho certeza que você já falou, né? Eu vou responder tudinho, porque, primeiro de tudo, como usar o RRG? Essa é a primeira pergunta que está aqui. Já vi várias pessoas perguntando aí como usar o RRG. E aí, meu amigo, eu sei e eu entendo que o RRG ele não está disponível. Tanto é que eu respondo na segunda pergunta como é que você tem acesso ao RRG. Mas eu tenho aqui, desde já, alguma técnica para te ajudar a dar os primeiros passos. Como é que é os primeiros passos? Então, vou te dar aqui os primeiros passos, olha só. Você pega o RRG, como é que você... Uma forma de você calcular a metodologia do RRG é, por exemplo, esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico de Mafrig, tá? Tá aqui, é o gráfico de Mafrig, gráfico semanal. E aqui embaixo é o força relativa.
O força relativa nas ferramentas técnicas aí no Brasil, tá? São ferramentas de indexação. Então, por exemplo, eu sei que todas as plataformas têm. Basta você dividir um ativo pelo outro, tá? E aí você calcula essa razão, esse ratio. Então, aqui no caso, Mafrig, eu estou calculando aqui Mafrig dividido pelo Ibovespa e repara, com essa alta bacaninha aqui, ó, ele está sendo confirmado como indicador técnico porque ele está querendo aqui romper esse último topo aqui, ó, tá vendo? Olha lá, ó. Ele tá, acho que até já rompeu. Então, uma maneira de você entender certamente como o força relativa está subindo aqui, como a gente viu no exemplo do RRG, tá? O que ele vai fazer? Ele provavelmente está saindo do quadrante mais fraco e está indo para o quadrante mais forte, porque ele está tendo um improving, ele está tendo um acréscimo, uma evolução do força relativa. Então, respondendo à pergunta aqui, como usar o RRG, como ele tem questões limitadas com ferramentas brasileiras, o força relativa aplicado em todas as plataformas, aí você comparando, dividindo um ativo com o outro, aí sim você consegue ter acesso à ferramenta. Agora, eu vou aqui abrir o RRG para você, porque eu prometi fazer umas análises aqui de mercado e eu estou com a disponibilidade de olhar o terminal aqui para vocês, para a gente ver como é que vai funcionar, de que maneira. E aí eu quero analisar alguns relative rotation para mostrar para vocês. Quando a gente faz a comparação relativa entre os setores, é importante porque tem setores mais ofensivos e tem setores mais defensivos. Quando, no momento de crise do mercado, e que é super normal a gente entender no mercado quando cria os seus espaços, a sua preocupação, no momento de crise do mercado, os setores mais defensivos começam a ir para o quadrante mais forte, significa que o mercado está buscando proteção. Você tem que entender o seguinte, que o dinheiro do mercado, né, ele é um só. Dinheiro disponível para a renda variável, ele é um só. Então, a partir do momento em que você saiu de um papel, sobrou dinheiro para você correr para outro papel. E, portanto, buscar essa performance relativa entre um papel com o outro. Eu acho que esse é que é o legal de você olhar a rotação, quando você olhar os setores, que é aquele triângulo que eu mostrei para vocês no início do mercado. Então, vamos lá. Eu vou pedir aqui, eu já vi vários ativos aqui que vocês pediram para eu analisar. Lembrando, eu vou fazer uma análise aqui semanal, tá bom, gente? Olha, a análise é semanal, eu vou analisar aqui para vocês, porque isso aqui ele vai ajudar. Então, dá só uma olhada quando eu coloco todos os papéis do índice Bovespa. Olha a Via Varejo aqui, ó, que a gente analisou. Tá vendo? Olha a Via Varejo aqui, ó. Tá? Então, quando a gente olha todos os papéis, ele fica essa coisa doida aqui, né? Mas a gente sabe que através da diferenciação de cores, a quantidade de papéis que está no quadrante mais verdinho ou a quantidade de papéis que estão no quadrante do vermelho, para a gente entender qual é o que tem a melhor performance. Olha a CVC, que já vem perdendo força há muito tempo. Olha só como é que a coisa está bem feinha aqui para o papel. Tá vendo? Então vamos lá. Olha, uma análise aí que todo mundo pediu pra caramba e que é incontestável. Eu vou fazer a análise aqui para vocês e eu vou trazer a análise de Mafrig, tá? Vou colocar Mafrig aqui, que é o papelzinho que tá na moda, tá todo mundo comprando, o negócio subiu pra caramba, né? Deixa eu analisar Mafrig aqui para você, olha só. Cadê Mafrig? Cadê você? Tá aqui, ó, Mafrig. Vou clicar nele aqui, beleza? Olha lá, Mafrig. Olha o que aconteceu com ela. Cada setinha dessa representa uma semana. Aqui eu estou olhando nas últimas 12 semanas. Então, 12 semanas atrás, ele estava aqui, depois aqui, depois aqui, 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 aqui. Repara que está parecidinho até com CVC, né? Ele vem daqui, ó, CVC não, desculpa, é Via Varejo. Ele vem daqui, ó, ele começa a ganhar momentum e hoje, olha o que aconteceu. Olha lá, olha o que aconteceu. Saiu daqui e veio para cá. Ele ganhou momento e força, e tendência. E não é por menos, o papel subiu 7% hoje.
né? Então ele já começou a ganhar e imprimir força, né? Então talvez ele nem venha para esse quadrante. Ele começa a subir para fazer isso aqui. Enquanto o Mafric estiver nesta direção, significa que você sim escolheu o melhor papel para analisar, tá? Vamos olhar IRBR? IRBR na ordem semanal, porque é semanal, tá bom, gente? Porque IRBR, ele, se vocês olharem, ele, olha que interessante, né? Ele vinha aqui há 12 semanas, tá vendo? Aí ele cai para cá, depois ele volta a subir aqui para o quadrante mais forte e aí ele, bum, volta para cá de novo. Ou seja, ele voltou a imprimir menos força e menos performance relativa, tá vendo? Então já não é um ativo já tão bom, ele está perdendo força, né? O ideal é que ele ganhe força em termos relativos, da força relativa. Vamos olhar aqui, IDUC, um papel que pediram bastante aí no chat, tá bom? IDUC, ele está no quadrante, olha onde é que ele está. Ele está no quadrante de maior força e ele continua criando tendência. Ele perdeu um pouquinho de força aqui, ele começou a criar força pra caramba, tá vendo? Ele está no quadrante mais forte, que é o quadrante mais, tá vendo? Então, ele tem uma coisa muito fundamental aqui, que vale a gente fazer essa comparação, tá ok? Tem uma questão que é o seguinte, esse terminal aqui, os dados são offline. Eles são atualizados no momento em que fecha o mercado, que é o chamado end of the day, né? Que é o end of the day. Mas já há ferramentas hoje lá fora e que a gente vai trazer para vocês aqui, de modo que o RRG seja online, em tempo real. E aí você pode botar gráfico de 15 minutos. Aqui eu estou analisando semanal. Você pode botar gráfico de 15 minutos, 60 minutos. Então, muito legal, tá? Ó, vamos olhar aqui mais um papel. Vamos olhar a Natura. Outro papel aí que a gente está de olho, né? Olha só, Natura, ao longo do tempo, olha o que Natura fez. Olha que bonito tá Natura. Saiu daqui de baixo, ó, e continuou nas últimas 12 semanas. Eu posso encurtar também, eu posso botar, por exemplo, 8 semanas, tá? Tanto faz, né? É o perfil, é igual o tempo gráfico. Você escolhe o perfil que você quer analisar. Então, se você olhar aqui, ó, nas últimas 8 semanas, agora eu encurtei um pouquinho, olha só, ele saiu daqui de baixo desse quadrante e começou a subir. Tá vendo? Então, ele está no quadrante mais forte e a tendência é que haja uma performance relativa melhor. Lembrando, sempre contra o Ibovespa, tá? A performance é sempre contra o Ibovespa. Ó, deixa eu ver se a galerinha tá plugada aqui. Se eu colocar agora, aqui no gráfico, o ativo BOVA11 ou BOVV11, vamos ver se a galera aprendeu, hein? Aquele para tirar o 10 e ganhar nota máxima, né? E aquela balinha, né? No final, com os professores, eu, por exemplo, ganhava várias balinhas no final, né? Para acertar. Aonde é que vai estar o BOVA11? Em qual lugar dessa rotação aqui, quando você botar BOVA11 ou BOVV11? Lembrando que é um ETF e que faz a comparação, né? Que ele representa a performance, ele representa o Ibovespa. Onde você acha que o BOVV11 vai estar? Opa! Aí já vi a resposta, hein? Felipe Moreira, Bárbara Correia de Oliveira. Bárbara, aproveito para te mandar um beijo. Muito obrigado por você ter aparecido aqui, Bárbara. Gente boníssima que eu já tive o prazer de conversar. No centro do gráfico. Parabéns, Caio. Parabéns, André. Parabéns, galerinha. No cruzamento, exatamente aqui, ó. Mostra aqui, produção. Aqui, ó. Aqui, exato. Ele vai estar exatamente aqui. Ele não vai vir nem para cá, não vai nem para cá, nem para cá e nem para cá. Ele vai estar exatamente aqui. E por que isso? Né? Por que essa questão de estar exatamente no meio? Ele vai estar exatamente no meio porque, como ele tenta mostrar a performance, na verdade a performance dele é igualzinha à do Ibovespa, não vai fazer diferença nenhuma.
Ele vai estar exatamente bonitinho ali, do jeito que está, no centro. Ele não vai nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para baixo. Ele vai estar exatamente ali no centro. Parabéns a todo mundo que respondeu. Significa que a galera super entendeu. E aí, obviamente, é a famosa mata a cobra e mostra o pau. Vou mostrar aqui para vocês o BOVV11, para mostrar exatamente aonde está aqui, para dar o exemplo para vocês. E aí depois a gente abre outros gráficos também, a telinha está um pouquinho travadinha aqui. Ó, eu tiro todos os ativos e aí eu vou colocar o BOVA11 para vocês. Parabéns, muito legal a todos aí que responderam, mas eu vou colocar, cadê o BOVA11 que eu não estou achando você, BOVA11, achei você, BOVA11, olha lá, ele vai aparecer, olha onde está BOVA11. Ele vai estar exatamente no centro, tá? Porque ele não vai ter performance alguma contra 1, tá ok? Então, eu quero muito avaliar esse momento aqui com vocês. Acho que a gente tem um quadro de performance muito bacana, tá? Deixa eu ver se tem... E aí você pode comparar Small 11 com BOVV11. Você pode comparar... Vamos olhar aqui, por exemplo, Magazine Luiza, que é outro ativo também super famoso, tá? Para a gente analisar aqui, ó, cadê Magazine Luiza? Aqui, Magalu, tá? Aonde é que está a Magalu? Olha a Magalu. Ela estava lá embaixo, no quadrante semi-forte, aqui, ó, tá vendo? Perdeu um pouco de performance relativa, né, momento, e aí depois ele já começou a subir e ele tende a voltar para esse quadrante, portanto, ele está mostrando aqui uma performance relativa muito positiva, muito forte, muito favorável. Espero imensamente que vocês tenham gostado dessa técnica, que vocês tenham aprendido. É uma grande novidade e eu sempre com essa... Eu me preocupo demais em trazer novidades, porque quando eu me sinto confortável com as minhas análises é porque tem uma coisa errada, né? Tem que aprimorar, tem que modernizar, e eu acho que trazer o ERG para o seu método, para a sua metodologia, para o seu estilo de operação, é algo revolucionário e acredite, o futuro da análise técnica está em cima dessa ferramenta. Com a quantidade de tecnologia, inteligência artificial e comparações relativas que a gente está tendo hoje no ambiente, taxa de juros extremamente baixa, que o dinheiro não sai do sistema, ele só fica trocando de cavalinho, o ERG vai ser fundamental para o seu dia a dia e é algo que os Estados Unidos já está usando com uma velocidade muito forte, e é por isso que o Julius vai ser o palestrante principal do Congresso esse ano, tá? E certamente vai chegar no Brasil. Na verdade, já chegou, nós aqui trouxemos para vocês. E aí, como foi a aula? Olha, se você chegou até aqui, já conseguiu uma ótima bagagem para saber como fazer bons trades. Aliás, muita gente me perguntou como conseguir ter acesso ao ERG. Esse é um método exclusivo de análise que a Eleven trouxe com exclusividade para o Brasil e é muito utilizado para eu dar as recomendações do Fusion Análise, um método que une análise técnica com análise fundamentalista. Agora que você já tem uma boa base, na próxima aula eu vou te explicar como fazer as 3 operações que um trader precisa conhecer para operar no mercado financeiro com eficiência, independente da direção que o mercado seguir. Espero você na 4ª e última aula da nossa Semana do Trade na Veia. Um grande abraço